Olá, bem-vindo a mais um treinamento da TV Ensinar e aqui pelo canal For You Designer, que é coordenado por mim, Eduardo Engelmann, nós vamos trabalhar conhecimento criativo para todos. E hoje nós vamos aprender sobre criação e design. Mas afinal, o que é criação e design? Criação e design é a forma de direcionar o processo criativo para a comunicação visual. Então você vai aprender aqui como é que você pega essas informações que você tem, usa na sua criatividade, focando um objetivo, um job, um trabalho, uma publicação, seja ela de que mídia for. Mas para isso, eu tenho que usar criatividade. E afinal, o que é a criatividade? Bem, a criatividade é a forma diferenciada de você olhar para as coisas. É a forma diferenciada de você pensar, de encontrar novas soluções para peças de comunicação que já estão consagradas aí pelo mercado. Então você usa a sua criatividade para fazer o quê? O novo, o inédito, o original. E para isso, você precisa entender que a nossa forma de observar as coisas, ela pode trazer resultados surpreendentes. Por exemplo, eu tenho essa imagem bem sintetizada de um personagem da nossa história que é do mal. Mas, se eu observar bem, com um simples adereço, eu mudo esse conceito do mal e passo esse conceito para o bom humor. Então eu tenho que estar muito atento e trabalhar, exercitar a minha forma de pensar para me tornar uma pessoa original e, consequentemente, criativa. Mas nem tudo é tão simples assim. Para você trabalhar com criação e design, você precisa preencher alguns requisitos da criação para focar na comunicação visual. Vamos a eles. Primeiro, você tem que observar muito. A observação é uma fonte do processo criativo muito grande. E você tem que prestar atenção, por exemplo, quando você vê um grupo de skatistas, o que eles têm de comum? Tem a roupa, tem o cabelo, tem a música, tem o tênis. Aí você observa um grupo de médicos, o que eles têm em comum? Tem a roupa, tem o cabelo, difícil você ver um médico cabeludo, tem o tipo de calçado. Então, nós temos nichos de públicos-alvos e eu tenho que ficar atento a isso. Além disso, eu tenho que observar também o mundo que cerca essas tribos. Eu preciso perceber os ambientes. Então, a observação é uma das principais ferramentas para você desenvolver o seu processo criativo. Posso voltar também na fase de infância, né? Quando a criança fica, por quê? Por quê? Por quê? Então, quando você recebe um job e você não entendeu alguma coisa, tente descobrir o porquê. Por que o seu cliente está pedindo isso? E tente também entender o porquê que aquela determinada tribo funciona dessa forma. Questione, pergunte direto, saiba mais detalhes. E isso pode nos levar também para um campo onde a criatividade ela é explorada ao máximo, a leitura. Através dos livros, nós multiplicamos o nosso conhecimento. E quando você lê um livro e depois assiste um filme, por exemplo, perceba, o filme é diferente daquilo que você imaginou. Cada um tem uma forma diferenciada de criar. E a leitura é o melhor exercício para exercitar a criatividade. Estudar. Tudo muda, né? Eu tenho que estudar tipografia, eu tenho que estudar cor, eu tenho que estudar tendências, eu tenho que estudar softwares. E isso envolve uma palavra muito forte: investimento. Investimento de tempo e investimento financeiro também. Então o designer, né, quem quer trabalhar com designer, tem que estudar e, consequentemente, tem que investir. Isso porque eu não falei de computador, de softwares e etc.
tem que pesquisar. Pesquisar sobre aquele assunto que você não conhece. Então, por exemplo, se você recebe um job para desenvolver alguns catálogos para alguma empresa de pet shop, o que você entende de pet shop? Você não entende nada. Você não trabalha com isso, você não é veterinário. Então você tem que ir atrás, tem que entender esse universo e pesquisar também o que já foi feito. Assim você tem uma ideia de como as coisas são abordadas e você pode fazer o diferente, o inédito, o original. Hoje, com o advento de internet, é muito fácil fazer pesquisa. Temos que estar prontos para aceitar o novo. O que é o novo? Na área de design, existem muitas tendências, né? Ocorrem tendências tipográficas, tendências de cores, tendências de formas. Então hoje, por exemplo, nós temos esse sistema de design que chama flat design. É uma coisa minimalista, simples, com essas cores pálidas que eu não gosto. Mas se um cliente me solicitar um trabalho nessa linha, eu vou estudar profundamente o que é flat design e vou ter que aceitar isso. O mercado está pedindo isso. Eu não vou ficar batendo o pé e deixar de faturar porque eu não gosto do flat design. Eu tenho que aceitar o que é novo e tenho que entender como esse novo funciona. E aqui tem uma coisa bem pesada: ser profissional. O que é ser profissional? Primeira coisa, o profissional só pega trabalho daquilo que ele sabe. Então não adianta você querer pegar um trabalho de uma vinheta que deve ser feita no After Effects se você não conhece After Effects. Não ache que você vai aprender After Effects num final de semana. É impossível. Você vai fazer uma coisa meia boca. O profissional, ele domina o assunto. Ele tem capacitação profissional para executar aquela função. O profissional, ele cumpre prazos. O profissional, ele tem um contrato. Você acha na web um monte de contrato de prestação de serviço para design. O profissional, ele tem um cartão de visitas. Ele tem um e-mail com um nome relevante. Eu vejo cada nome de e-mail que eu falo, como é que a pessoa tem coragem de usar isso? Mas enfim, o profissional, ele precisa ter uma coisa fundamental que se chama nota fiscal. E hoje, com essa tendência de popularizar, né, o trabalho taxado por impostos, existe o MEI, né, que é a microempresa individual. E você abre isso na prefeitura, menos de R$100 você abre a sua empresa, você vai ter nota fiscal eletrônica. Quando você tem nota fiscal, você pode receber esse dinheiro adiantado do banco através de um sistema que chama desconto. Claro que você vai pagar uns juros, mas você tem bagagem para negociar. Isso faz de você um profissional e não um recibo no papel de pão que depois não tem como você cobrar. E repito, abrir uma microempresa individual é baratíssimo, menos de R$100. Se você está na Grande São Paulo, vai no Poupa Tempo. Se você mora em outros lugares, em outros estados, deve ter alguma coisa similar, ou então vá na prefeitura e faça a abertura da sua microempresa individual lá. E aí você vai ter sua nota fiscal. Isso é profissional. Aí nós temos que ser éticos. A ética é uma coisa que no nosso país, infelizmente, está do lado de baixo do tapete, né? E por falar em tapete, não puxe o tapete de um colega seu. Não entre numa concorrência de forma desleal, cobrando mais barato. A ética, ela envolve também o ser profissional. Quando você for participar de uma concorrência para um job, ou você descobrir que certa empresa está contratando, terceirizando, né, algum trabalho, mantenha a ética. Cobre aquilo que você acha que deve ser cobrado. Essa coisa de diminuir no preço é que torna cada vez mais a profissão do designer uma coisa assim, vista com maus olhos.
Por quê? As pessoas estão trocando moedas. E o nosso trabalho, como você já viu, ele envolve tempo, envolve estudo, envolve criatividade, envolve responsabilidade. Então seja ético, pratique isso que é muito bom. E aí, meu amigo, minha amiga, vai trabalhar muito, porque criar não é arte. Arte é para você. Criar na área de design é para todos. E você não pode fazer uma coisa que vá te satisfazer. Você tem que satisfazer o seu cliente. Desça do salto alto, venha aqui para o chão, entenda o que o seu cliente quer e faça aquilo que ele solicitou de forma criativa. Mas, por exemplo, se ele não gostar de amarelo, nem tente apresentar para ele um projeto com a cor amarela. Ele já falou que não gosta de amarelo. Então a gente tem que trabalhar muito, tem que achar novas opções. Enfim, criar. E aí vem o pior, né? Eu reconheço que eu sou ruim disso também. Aceitar críticas. Críticas construtivas são bem-vindas. Agora, quando você pega uma pessoa que não é do segmento e vem criticar seu trabalho, aí é difícil de engolir. Mas saiba, o seu cliente, ele não conhece o seu trabalho. Ele não sabe o que é o ser designer. Você tem que saber gerenciar isso, saber conversar, e isso vai te trazer muitos frutos. Então nós temos que aprender a aceitar críticas. Não vai ficar verde que nem o Incrível Hulk. Bem, aí apareceu um job. Legal, vamos trabalhar. Para você trabalhar focado, você vai iniciar todo o processo criativo. E aí você precisa dos elementos da criação para a comunicação visual. E que elementos são esses? Bem, isso a gente vai ver na próxima aula. Eu te espero. Grande abraço e até lá.